E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, tô ótimo, estamos aí reunidos mais uma vez para mais uma aula boa, top de inglês. Dessa vez sobre comparatives. Sabe quando você quer comparar quando alguém é muito bom em alguma coisa, quando alguém é superior, quando alguém é inferior, seja em algum atributo de beleza, ou seja em alguma característica física? Então, esse assunto é para você, moleza, facinho, você vai tirar de letra e vamos para aula. Primeira coisa, para que usamos comparatives? Óbvio, né? Para expressar uma comparação boa ou ruim entre dois seres, pessoas, animais, objetos, qualquer ser. Essa comparação pode ser sobre superioridade, inferioridade ou igualdade. Por que eu falei boa ou ruim? Porque às vezes a gente pensa que só existe comparativo de superioridade para coisas boas, né? Fulano é mais forte do que ciclano. Fulano é mais inteligente do que Bertano. Só que existe comparativo de inferioridade. Fulano é menos importante do que ciclano. Ciclano é menos rápido do que Bertano. Então existe também inferioridade e existe a superioridade em características ruins. Por exemplo, fulano é mais devagar do que ciclano. Ciclano é mais lento do que Bertano. Então, existem comparações de superioridade no sentido negativo também. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Então vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender melhor. Mary is more intelligent than Carol. Ou seja, Maria, ou Mary, é mais inteligente do que Carol. Outro exemplo. Bikes are less fast than cars. Bicicletas são menos rápidas do que carros. Mike is as tall as his father. Mike é tão alto quanto seu pai. Então aqui nós temos um exemplo. A primeira de superioridade, a segunda de inferioridade e a terceira de igualdade. Vamos entender melhor aqui, vamos ver outros exemplos para a gente entender melhor aqui. Opa, nós temos uma observação. Existem dois tipos de adjetivos que precisamos levar em conta ao montarmos uma comparação. Nós temos os adjetivos longos e os adjetivos curtos, ou short adjectives, long adjectives. Para que eles servem? Qual é a diferença entre eles? Basicamente é o tamanho deles e a quantidade de sílabas. Vamos ver aqui. Os long adjectives, ou adjetivos longos, eles têm 3 sílabas ou mais e também tem 5 letras ou mais. Vamos ver aqui alguns exemplos. Expensive, handsome, beautiful, complicated, important, interesting, popular e por aí vai. Então, aí temos uma ideia de alguns adjetivos longos, beleza? Agora vamos para alguns short adjectives, ou adjetivos curtos. Cheap, big, fast, tall. Então você percebe que a quantidade de letras e de sílabas é inferior à dos long adjectives. Por causa dessa diferença de adjetivos longos e curtos, quando nós formos montar uma comparação de superioridade, a gente precisa entender isso para poder montar a comparação da maneira correta. Caso contrário, se a gente não respeitar isso, a gente está fadado ao fracasso. Beleza? Então, no comparativo de igualdade e no comparativo de inferioridade, isso não faz diferença nenhuma. É só exclusivamente um de superioridade. Vamos continuar aqui. Como montamos uma frase comparativa de superioridade? Lembrando, a superioridade pode ser em coisas boas ou em coisas ruins, tá? Assim como eu posso falar que João é mais forte do que André, também posso falar que João é mais lento do que André. Então, João é superior em força, mas ele também é superior em lentidão, que é ruim. Então, superioridade não quer dizer coisa boa só. Superioridade pode ser adjetivo ruim, tá? Só a superioridade agora. Mary is more intelligent than Carol. Amanda is more stubborn than her mother. A cheetah can be more aggressive than a tiger. Eu não vou ficar traduzindo as frases porque já dá para ver no próprio slide o significado das frases, beleza? Eu vou focar nas explicações mais importantes.
Observa que em todos os 3 exemplos nós temos adjetivos longos. Porque se você contar o número de letras e de sílabas, ó, intelligent, 4 sílabas, é acima de 3. Stubborn, beleza, tem 2 sílabas, poderia ser um short, mas a quantidade de letras dele passa de 5 letras, então ele vai ser longo por causa do número de letras. Então, por causa disso, todos eles são considerados adjetivos longos. E o que nós fazemos com adjetivos longos? Primeiro o sujeito, né? Pessoa 1. Depois o verbo, que não necessariamente vai ser só o verbo to be. Pode ser outros verbos. Por exemplo, na terceira frase, can be, pode ser. Depois, como o adjetivo é longo, a gente tem que colocar o more antes dele e o than depois dele. Então, more, adjetivo, than. Tem que fazer desta forma. Ah, com os adjetivos curtos, eu vou fazer a mesma coisa? Não. Então, presta atenção nisso. Primeiro o sujeito, primeira pessoa, ou enfim. Depois o verbo. Depois o adjetivo. Sendo longo, antes dele vem o more, depois dele vem o than. Por isso que está lá. More intelligent than. More stubborn than. More aggressive than. Beleza? Vou tentar baixar um pouquinho aqui para ver o exemplo. Tigre, né? Então, ó. Pessoa número 2. Carol, her mother, a tiger. Por que eu botei pessoa 1, pessoa 2? Porque numa comparação você precisa de 2 elementos. Podem ser 2 pessoas, 2 animais, 2 objetos, não é? O ventilador é mais pesado do que o colchão. Nós temos aí 2 objetos. Na terceira frase, nós temos, por exemplo, 2 animais. Nós estamos comparando um guepardo com um tigre. Então nós temos aí 2 animais. Então essa é a estrutura. Primeiro pessoa, depois o verbo, depois more, o adjetivo longo, than, e o resto da frase, que é a segunda pessoa, o segundo animal que está sendo comparado. Agora vamos ver como funciona com os adjetivos curtos. Qual é o procedimento? Ó, em uma frase comparativa de superioridade de novo, só que com adjetivos curtos. Primeiro vem a pessoa, depois o verbo, que pode ser verbo to be, pode ser qualquer outro verbo. Agora, em vez de a gente usar o more, a gente faz o seguinte. No final do adjetivo curto, a gente adiciona ER. Então, ué, mas cadê o more que fica antes do adjetivo? O more só aparece quando temos um adjetivo longo. Quando temos um adjetivo pequenininho, curtinho, como aquela regra que nós vimos, aí vai ser o ER no final que vai aparecer no lugar do more. Ele vai substituir o more, entendeu? E ele não vai vir antes, ele vai vir no finalzinho do adjetivo. Ó, o adjetivo smart, a gente adicionou ER no final e o than. Não pode faltar than. Por que não pode faltar than? Porque o than significa do que. Se você não colocar o than, só botar o R no final, vai ficar assim. Mary is smarter, Carol. Mary é mais esperta, Carol. Não seria mais esperta do que Carol? Então esse do que em inglês é o than. Se você não colocar ele, não vai ter do que. Vai ficar sem sentido a frase, vai ficar horrível. Então tem que ter o ER no final. E se eu não colocar o R, vai acontecer o quê? Mary is smart than Carol. Mary é esperta do que Carol. Cadê o mais? Não tem o mais. Então o more é para os longos. ER é para os pequenos, é para os curtos. Mary is smarter than Carol. Mary é mais esperta do que Carol. Amanda is shorter than her mother. Amanda é mais baixinha, mais curta do que a sua mãe. A cheetah can be faster than a tiger. Um guepardo pode ser mais rápido do que um tigre. Lembrando que, e se eu quiser falar, por exemplo, só a expressão mais forte, ou mais inteligente, ou mais alguma coisa, eu tenho que seguir todo esse passo a passo? Não. Você vai só pegar o adjetivo, você vai ter que ver, observar se ele é longo ou curto. Se ele for longo, você coloca o more antes. Se ele for curto, você coloca ER no final. Por exemplo, somos mais fortes. We, nós, are, somos, stronger, ponto final. Nós somos mais fortes. Strong, que é um adjetivo curto, com R no final. Stronger. Então, basicamente essa é a diferença. Vamos para a
segunda observação, caso especial. Que caso especial é esse? É porque em alguns casos, só em alguns casos, esses adjetivos pequenos, adjetivos curtos, precisam fazer algumas outras alterações que não é só ER no final. Você vai precisar, de repente, mudar mais algumas coisinhas do que o ER. Vamos ver aqui os exemplos. Ó, por exemplo, o adjetivo big, o adjetivo hot e o adjetivo thin, todos os três, as últimas letras são consoante, vogal, consoante. C, V, C. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente repete a última letra e depois adiciona um ER. Beleza? Mas a gente acabou de ver que é só botar ER no final dos curtos. Pois é. Mas tem alguns casos especiais, como esses daqui, que você vai ter que fazer isso. Ah, mas é só com adjetivos pequenos que eu vou ter que analisar isso? Sim, só com adjetivos pequenos. Se for um adjetivo longo, tudo que você vai fazer é colocar o more antes dele e depois o adjetivo. Então, big, consoante, vogal consoante, fica bigger, com 2 Gs. Hot, consoante, vogal consoante, repito a última consoante. Hotter. Thin, H consoante, I vogal, N consoante, repito o último N e boto R. Thinner. Só para saber o significado. Big significa grande, então bigger, maior. Hot, quente. Hotter, mais quente. Thin, magro ou fino. Thinner, mais magro ou mais fino. Caso 2. Se o adjetivo termina consoante Y, lembre-se, ele tem que terminar em consoante e Y. Se for vogal e Y, nossa regra não funciona. É só consoante e Y. O adjetivo funny, que significa engraçado. Na comparação, mais engraçado, funnier. Tiro o Y do final e troco por I e depois repito ER. Sempre terminou em consoante. As últimas duas letras são consoante. E Y, tiro o Y, troco por I e adiciono ER. Então, funny fica funnier, terminando em IER. Ugly, tirei o Y, coloquei IER. Uglier. Silly, tirei o Y, coloquei IR. Sillier. Beleza? E o caso 3, se o adjetivo já termina com a letra E, você não vai colocar outra letra E e R. Você vai só botar o R. Só isso. Você vai só colocar o R ali. Por quê? Porque ele termina com a letra E. É desnecessário você colocar mais uma vez a letra E e outro R, entende? Então, nice, que significa legal, termina com E. Então, nicer, adicionei o R, mais legal. Late, tarde. Later, mais tarde. Simple, simples. Simpler, mais simples. E como pulei do meio, funny, engraçado. Então, funnier, mais engraçado. Ugly, feio. Uglier, mais feio. Silly, bobo. Sillier, mais bobo. Existe um outro caso, mas não é igual o de cima, que você só faz algumas alterações e bota ER. Esse aqui você vai ter que decorar, não tem jeito. Esse aqui você vai ter que memorizar. Good significa bom. Bad significa ruim. Far significa distante. E little significa pouco ou pequeno. Quando eu quero dizer que uma coisa é mais, só que falar mais bom não tem sentido, fica ruim, não é? Seria melhor. Em inglês também não tem como você botar um ER no final de good. Não tem como você colocar um more antes de good. Você não faz nada disso. Em vez disso, você troca good pela palavra better. Então, good, bom. E se eu quiser falar mais bom? Primeiro que já está errado, mais bom não existe. É melhor. E como é que você fala esse melhor em inglês? Better. Mesma coisa com bad. Bad significa mal ou ruim. Então, mais mal ou mais ruim em inglês ficaria worse. Você não fala better. Você não bota dois Ds, R. Não tem nada disso não. Troca por worse. Far, longe. Então, eu quero falar mais longe, mais distante. Você fala further ou farther. Você tem aí duas opções que você pode escolher qualquer uma delas. E little, que significa pouco,
quero dizer mais pouco não tem sentido também, tá errado. Você vai falar menos, que em inglês é less. Agora vamos para igualdade. Até agora nós só falamos de superioridade. Por quê? Esses fenômenos todos só acontecem nas comparações de superioridade. Lembrando mais uma vez, superioridade não quer dizer só coisa boa, beleza? Eu me desloquei aqui para ficar um pouco mais fácil de monitorar ali. Então, agora vamos para igualdade. Vamos ver aqui as igualdades como funciona. Mais fácil. Tanto igualdade como inferioridade são moleza, são mais fáceis do que superioridade, que tem todas aquelas regras. Vamos lá. Se eu quero falar que alguém é tanto quanto outra pessoa em alguma característica, eu vou usar igualdade. Como é que funciona? Sujeito, depois vem o verbo e depois tem o adjetivo. Só que esse adjetivo ele fica entre dois as. É como se fosse tanto quanto ou tão quanto. Vamos ver aqui. Mary is as intelligent as Carol. Então você tem que colocar um antes do adjetivo e um depois do adjetivo. Mary is as intelligent as Carol. Segundo exemplo. Amanda is as tall as her mother. Então Amanda é tão alta quanto sua mãe. Lembrando que você percebe que o intelligent é um adjetivo longo e tall é um adjetivo curto. Mas na comparação de igualdade e de inferioridade, isso não faz nenhuma diferença. Só na superioridade que você precisa ficar de olho. Então, último exemplo. A cheetah can be as fast as a car. Ou seja, um guepardo pode ser tão rápido quanto um carro. Nesse caso, os dois são iguais na comparação. E por último, agora vamos para a inferioridade, que também é fácil. Ele sempre vai ter um less antes do adjetivo e um than depois do adjetivo. E na comparação de inferioridade, é o oposto da superioridade. Ou seja, enquanto um eu falo que é maior, ou melhor, ou mais feio, ou mais, sempre mais do que o outro, na inferioridade eu vou falar que um é menos do que o outro. Inferioridade pode até ser uma coisa boa, porque se eu falo que João é menos feio do que André, significa que João tem uma característica boa, ele é menos feio. Então isso é bom, não é? A superioridade nem sempre vai ser boa, e a inferioridade nem sempre vai ser ruim, beleza? Então vamos lá. Primeiro o sujeito, pessoa, depois o verbo, depois o adjetivo vem sempre entre o less e o than, na inferioridade. Então, Mary is less intelligent than Carol. Mary is less intelligent than Carol. Amanda is less tall than her mother. Ou seja, Amanda é menos alta do que sua mãe. A cheetah runs less fast than a car. Ou seja, um guepardo corre menos rápido do que um carro. Hey, what's up? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na descrição desse vídeo, eu deixei alguns links que podem te interessar. Eu deixei uma folha de atividade para você fixar o que você aprendeu, deixei todas as imagens da aula de hoje e deixei alguns materiais extras que você pode baixar e estudar quantas vezes quiser. Se mesmo depois que acabou a aula você teve alguma dúvida, não tem problema. Deixe nos comentários que sempre que eu puder eu vou te ajudar. See you next class. Take care!